pode ficar de pé? Fique de pé no seu lugar nessa hora. E abra a tua Bíblia lá no livro de Filipenses 3, e nós vamos ler os versículos. Filipenses 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Filipenses 3, versículo 1 a 14. Antes eu quero também cumprimentar todos aqueles que estão nas nossas redes sociais, dizer que você também é muito bem-vindo nesse lugar, que você possa extrair desse culto aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. Seja muito bem-vindo, fique conosco. Amém, igreja? Deixa eu pegar aqui o meu óculos. Filipenses 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 14 inicialmente, depois avançaremos um pouco mais. A palavra do Senhor diz o seguinte: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que andamos a Deus no Espírito, nós é que adoramos a Deus no Espírito. Pode trocar para mim. Então, retomando, a partir do versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistar por Cristo Jesus. O que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a santa palavra do Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que exorta, palavra que cura, que restaura, palavra, Deus, que traz salvação, palavra dotada de todo o poder. Que essa noite, Deus, seja uma noite da manifestação da glória do Senhor nesse lugar, como aliás o Senhor já tem feito até aqui, Deus. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda fará nesse lugar, porque este é o desejo do coração do Senhor. E quanto a mim, Pai, esse homem falho e pecador e imperfeito, eu me coloco inteiramente à disposição do Senhor, para que o Senhor possa me usar como uma ferramenta, como um vaso de manifestação, Deus, da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu queria que você colocasse a sua Bíblia sobre o banco e que nós agora aplaudíssemos o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pode você sentar no seu lugar? Cadê o microfone? Tem filho? Não tem, não? Vamos assim mesmo. Eu gosto de ficar andando muito, né? Mas vamos andando assim mesmo. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nesse momento, conforme visto, é um texto retirado da carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Filipenses é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo ele escreve ali da prisão. Ele estava no cárcere, ele estava preso no momento em que ele escreveu essa carta à igreja de Filipe. Somos-se a essa carta, a carta à igreja de Éfeso, a carta da igreja aos Colossenses e a carta de igreja a Filemão. Essa carta e esse texto que nós lemos, Paulo nos chama através dele para que nós façamos uma profunda reflexão acerca do nosso chamado como cristão, acerca do nosso chamado como separados do Senhor, como aqueles que escolhemos servir o Senhor. E ele nos traz a compreensão, e uma compreensão que ela destoa dos princípios e dos valores que tem sido pregado numa parcela significante da nossa igreja acerca do Evangelho de Cristo, acerca do nosso papel como cristão, acerca do nosso chamado, acerca do genuíno e do efetivo papel do cristão. E é muito interessante que ele começa a carta e no início ele nos diz algo muito interessante. Ele diz para a igreja de Filipos, assim como ele diz essa noite para a igreja do Minaslândia. Obrigado. Som. Tá bom o som? Tá bom. Acerca do que ele diz também para a igreja de Minaslândia. Ele diz
diz para mim e para você nessa noite: você não deve pautar a sua alegria no seu trabalho, você não deve pautar a sua alegria na sua conta corrente abundante, você não deve pautar a sua alegria no seu carro, você não pode pautar a sua alegria na sua casa, você não pode pautar a alegria que é trazida pelas coisas materiais. Essa não deve ser a base da vida cristã. Ele nos diz: a nossa alegria, a sua alegria, a minha alegria, ela está no Senhor. Amém. É o Senhor que deve nos trazer alegria, é o Senhor que deve nos trazer regozijo, é o Senhor que deve nos trazer paz, porque Ele está acima de todas essas coisas. Muito embora, meu irmão, minha irmã, sim, é bom ter uma casa, é bom ter um carro, é bom ter um trabalho, é bom ter uma vida em abundância, sim, é bom, e tudo isso é propósito do Senhor na sua e na minha vida. Mas essa não deve ser a razão fundamental, esse não deve ser o princípio basilar do Evangelho. O Evangelho não se pauta nas coisas materiais, o Evangelho não se pauta nas coisas fungíveis, nas coisas corruptíveis, nas coisas desse mundo, nas coisas que ficam aqui, nas coisas que um dia vão passar, mas ele se baseia em algo muito mais profundo, em algo muito maior, que é a nossa fé, que é a nossa esperança da glória. Aleluia! Glória a Deus. É assim. Cristo em nós, a esperança da glória. E ele diz, e eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo algo novo para vocês, eu não estou trazendo algo inédito para vocês, mas eu estou trazendo algo que eu já tenho lhes falado, eu já tenho lhes dito sobre essas coisas, mas ele diz, quando eu repito isso, quando eu digo isso novamente para você, igreja de Filipe, para você, igreja de Minaslândia, eu estou dizendo para a sua segurança. Para a sua segurança. O que é que Paulo está dizendo? Eu estou falando isso, igreja de Minaslândia, nessa noite, porque esta é a palavra genuína do Senhor, porque essa é a palavra verdadeira do Senhor, porque esse é o Evangelho que nós devemos cultuar todos os dias, porque esse é o Evangelho que nós devemos exercitar todos os dias da nossa vida, se queremos de fato ser cristãos, se queremos de fato ser pessoas realmente cujo comportamento, cuja atitude, cujo caminhar seja pautado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele prossegue dizendo, ele diz, esperar no Senhor é algo maravilhoso. Esperar no Senhor é um dos princípios basilares do Evangelho, é um dos princípios mãe, é uma das molas propulsoras do Evangelho. Mas ele diz, mas não é só isso, é um combo, não é só isso, há algo mais a se fazer, há algo mais a se perseguir, há algo mais a se buscar. Sim, e qual que é esse algo mais a se buscar? Qual que é esse algo mais a se pretender, a se perseguir no dia a dia da caminhada cristã? É fazer a vontade de Deus, é cumprir o propósito de Deus, é cumprir a vontade do coração de Deus, é entender efetivamente o seu meu chamado. Amém. Para que você foi chamado? Para que eu fui chamado? Ah, meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para viver uma vida banal, uma vida curta, uma vida pequena, uma vida sem profundidade, sem musculatura no Evangelho. Não, definitivamente não foi para isso, para viver um Evangelho raso, não foi para isso, saiba que não foi para isso. Se fosse para isso, Jesus não teria morrido na cruz. Se foi para isso, o sangue não teria sido derramado ali na cruz. Se foi para isso, Jesus
Jesus não teria sido humilhado ali na cruz. Se não fosse para isso, Jesus não teria se despido da sua glória para vir aqui por mim e por você. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho pregado por Cristo. Esse é o Evangelho por qual Jesus morreu na cruz. Um Evangelho de entrega, de amor, de comunhão, de unidade. Este é o Evangelho de Cristo. E no momento o apóstolo Paulo ele diz: cuidado, acautelai-vos. E ele começa a nominar ali sobre os falsos profetas, sobre as vãs doutrinas, sobre as falsas preconizações que parecia ter alinhamento com o Evangelho, mas que na verdade não passava de engano. Mas eu quero dizer que essa realidade, ela não afligia tão somente a igreja de Filipe há mais ou menos 1900 anos atrás. Não, ela aflige ainda hoje a igreja de Deus. Ainda existem doutrinas vãs, doutrinas perversas, doutrinas do mundo sendo preconizadas, sendo exercitadas dentro de igrejas, meu irmão. Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? É verdade. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ele estava falando muito dos judaizantes ali. Aqueles falsos pregadores, aqueles pregadores que ainda, mesmo depois da vinda de Jesus, mesmo depois da instalação, da inauguração da nova aliança, da aliança da graça, da aliança do amor, da aliança da bondade, da aliança da misericórdia, eles ainda falavam em circuncisão. Eles ainda pregavam este como um princípio necessário para seguir a Deus. Por quê? Porque eles estavam baseados ainda na velha aliança. Porque eles estavam pautados em religiosidade. Porque o Espírito Santo de Deus ainda não tinha falado ao coração deles. Porque eles ainda não tinham tido uma conversão genuína, um encontro genuíno com o Senhor. Porque quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, a nossa vida é transformada, a nossa vida é modificada, o nosso agir é modificado, o nosso caminhar é modificado, o nosso dia a dia é modificado, os nossos princípios são modificados, os nossos valores são modificados. Nós pautamos a nossa caminhada a partir daí, não naquilo que nossos olhos naturais veem, mas com base, com fulcro, com alicerce, naquilo que o seu e os meus olhos espirituais veem. Aleluia! Porque nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se fosse com base nesses princípios da velha aliança, da religiosidade, de princípios e valores pautados em coisas materiais, eu tenho PhD nisso, eu conheço isso tudo. Ele certamente conhecia a Torá de trás para frente e de frente para trás. Ele tinha todo o conhecimento, mas ele nos traz uma lição, e eu queria que você lesse comigo aqui, do versículo 4 ao versículo 11, você pode colocar aí, Tadeu? Versículo 4 ao 11, para que nós entendamos. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado por Ele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a lei, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Baseada na fé. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a consumação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Então, conforme dito aqui, conforme visto aqui, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu tinha toda a bagagem, eu tinha todos os requisitos para também ter uma vida pautada nos princípios e nos valores que tem regido a sua vida. Ele diz assim: mas tudo isso eu tenho hoje como esterco, porque é algo precioso, porque é algo extraordinário, porque é algo maravilhoso me surgiu, que é a grande luz, que é o Senhor Jesus. E por conta disso eu abandonei tudo, absolutamente tudo, e me voltei inteiramente ao Senhor. Inteiramente ao Senhor. Preste bem atenção, igreja do Deus vivo, igreja de Inaslândia, igreja que está reunida aqui nessa noite. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. O que tem acontecido nos dias atuais? Nós temos visto que uma parcela significante, uma parcela expressiva da igreja, ela tem pautado a sua caminhada, ela tem pautado o seu comportamento, ela tem pautado a sua atitude, ela tem pautado o seu dia a dia em homens, em líderes, em pessoas que arrastam multidões nas redes sociais. Eu não sou contra alguém ter grandes seguidores nas redes sociais, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de propósito, porque o propósito do líder, o propósito do pastor, o propósito daquele que teve uma genuína conversão, que de fato teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus, o propósito é levar vidas e mais vidas ao Evangelho. O propósito é levar vidas e mais vidas a aceitar o Senhor Jesus. Mas para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, eu não devo basear num princípio, num valor, numa doutrina minha de um homem falho, pecador, de um homem perfeito. Não, absolutamente não. Os princípios e os valores que devem ser ditos, os princípios e os valores que devem ser de base do cristão como componente da grande comissão, base do cristão como um embaixador de Cristo, são os princípios e os valores da Bíblia. São os princípios e os valores da Bíblia que devem ser o norte, que devem ser o GPS, que vai guiar você e a mim todos os dias da nossa vida. Quando nos baseamos, quando pegamos o homem como referência, nós estamos fadados ao erro, fadados ao insucesso, porque o homem é imperfeito, porque o homem é falho e pecador, porque Jesus veio para todos os homens, porque todos pecaram e foram destituídos da glória e da graça de Deus. Todos. Nenhum. Se houvesse um, o Senhor
precisaria ter voltado, ter ido. E ele veio exatamente por isso. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus. Então, o nosso alvo, e aí ele continua dizendo, o nosso alvo é Cristo. E ele diz, não que eu já tenha conseguido. E ele traz um conjunto de comportamentos, ele traz um conjunto de atitudes dele, ele traz um conjunto de exemplos para mostrar o quanto ele teve uma genuína conversão, o quanto ele renunciou às coisas do mundo, o quanto ele deixou para trás aquela vida de religiosidade que o cercava, e o quanto ele imergiu, houve uma imersão por completa no Evangelho, houve uma imersão profunda, através do mover do Espírito Santo de Deus na vida dele. Foi assim. E aí ele está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a 33, eu queria que você caminhasse comigo por esses versículos nessa hora, para que a gente possa ter uma ideia daquilo que aquele homem passou. E ele diz, Coríntios 11, versículo 3 a 23. Vamos lá. 2 Coríntios 11. Vamos lá. 11, 2 Coríntios 11, do versículo 23 a 33. Então diz o seguinte. Ok? Todo mundo achou aí? Então vamos lá. O versículo então 23 a 33 diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei em voragem do mar. Versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, em muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraquecer, para que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sobre que não sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos, dos Damascenos. Como é que chama? Damascenos, é Damasceno, Antônio, para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então ele está dizendo, ele está relatando aqui, ele está fazendo menção, ele está fazendo alusão a apenas uma parte da sua perseguição,
da perseguição, daquilo que lhe afligira. Ele está dizendo: meu irmão, minha irmã, você está completamente enganado. O Evangelho não é esse Evangelho barato que tem sido pregado por aí. E o Evangelho não é esse Evangelho de prosperidade que tem sido pregado por aí. Não é esse Evangelho raso que tem sido pregado por aí. Não é esse Evangelho meio insosso que tem sido pregado por aí. Ele diz: não, 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 não. Não é esse o Evangelho, porque a finalidade não está aqui, porque a finalidade não está nas coisas do mundo, porque a finalidade não está nas coisas fugazes, nas coisas passageiras, nas coisas que perecem, não. Ele diz: não, não é essa a finalidade, não é esse o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é nos preparar para algo muito maior. É para nos preparar para um novo céu e a nova terra. É para nos preparar para uma terra prometida. É para nos preparar para um momento de glória eterna na presença do Rei. Glória a Deus. Este é o Evangelho. Estão pregando o Evangelho light por aí. Sabe? Um Evangelho, sabe, de facilidades, no Evangelho de prosperidade, de riqueza, de bens materiais. Isso tudo é propósito do Senhor para a sua vida, para a minha vida. O Senhor não quer que tenhamos necessidade, o Senhor não quer que tenhamos fome, o Senhor quer que os nossos desejos, o desejo do nosso coração, que os nossos sonhos sejam cumpridos, sejam realizados. Meu irmão e minha irmã, mas antes de tudo isso, você deve trazer para o centro da sua vida, para o centro dos seus sonhos, para o centro dos seus projetos, para o centro da sua vida, para o centro da sua casa, para o centro do seu trabalho, para o centro do seu louvor, para o centro da tua escola, para o centro do teu tudo. Você precisa trazer o abençoador. Ele deve ser o seu alvo. Ele deve ser o seu alvo. Porque você deve ter algo muito maior no seu coração do que almejar só ter essas coisas materiais. E volto a dizer, não que você não tenha que pleitear isso junto do Senhor, não que você não tenha que estudar para que você tenha uma formação, não para que você não tenha que se especializar, para que você faça as coisas com excelência. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de uma ponderação de valores, eu estou dizendo do que é que tem que vir primeiro. Tem que vir primeiro é o Senhor deve ser o primeiro na sua vida. Se o Senhor não fosse o primeiro na sua vida, pode ter certeza que há uma confusão na ordem de valores, e você não pode pactuar com essa realidade, você não pode pactuar com as igrejas que preconizam isso, que vivificam isso, que trazem isso como a mola mestra do Evangelho, como a mola mestra da pregação. Não, a pregação tem que ser a pregação para a salvação. Paute a sua pregação na salvação, paute a sua pregação no alcançar de vida, em ver vidas rendidas diante do Senhor, em ver vidas salvas. Se alegre em pensar que o dia que você estiver na glória, que eu estiver na glória, não serão só nós que vamos encontrar, mas multidão de pessoas, multidões de pessoas. E sabe quem é que vai dar forma e dar corpo para isso? Você, o irmão que está aí do teu lado. Basta que você se disponha. Se dispõe em fazer, meu irmão. Se dispõe em fazer, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Ele capacita. Eu sempre digo, há uma confusão muito grande dentro da igreja, as pessoas se convertem e aí elas falam assim: bom, agora eu vou orar, vou ter um tempo aqui de hibernação, um tempo sabático, para que eu saiba o que o Senhor tem para mim, qual que é o propósito dele para mim. Meu irmão, minha irmã, você está enganado. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu chamado já está pronto, já está de pé. Começa agora. Começa agora, começa agora, começa agora. Coríntios 5, 20,
versículo 20 lá diz que eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos aqueles que vão pregar o Evangelho. São aqueles que vão cumprir o chamado. Somos nós, é você. É você. Sou eu. Somos nós. Quando a gente dá um passo por aí, quando a gente começa a andar por aqui, bem próximo daqui, você vai deparar com boca de fumo, de pessoas ali que estão se agonizando, longe da presença do Senhor, pessoas que estão morrendo ali com overdose, pessoas que estão morrendo ali na briga ali de boca. Será que isso não toca o nosso coração? Será que isso não nos leva a uma reflexão, muito mais do que uma reflexão, a uma atitude, a uma ação, a um comportamento? Não pode ser assim. Nós não devemos nos contentar com as coisas que acontecem por aí, porque eu e você, nós somos chamados para ser sal e ser luz. Nós somos chamados para fazer a diferença. E é muito interessante que lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz lá, olha, a luz, ela não pode ficar lá, no alto. Não, a luz ela tem que ser vista. Ela tem que ser vista. A luz ela tem que ser vista, porque, ou seja, eu preciso de ir, você precisa de ir, nós precisamos cumprir o chamado. A luz não pode ficar no velador, ela tem que ir. Você é sal, você é luz, eu sou sal, eu sou luz, nós temos que ir, nós temos que fazer a diferença, nós temos que dar razão de ser para as pessoas, através da pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho. Preste bem atenção. O Senhor Jesus veio, e através do sacrifício da cruz, e através de cada gota que foi derramada ali, cada gota daquele sangue precioso que foi derramado, cada chicotada daquela que o Senhor Jesus experimentou, cada humilhação daquela que o Senhor Jesus passou, cada dificuldade que o Senhor Jesus passou, cada fome que o Senhor Jesus passou, com tudo isso, Ele veio trazendo o remédio, a cura para o mundo, a cura para o pecado, a cura para a separação que havia entre o homem e Deus. Ele veio e trouxe a cura. Agora, o remédio está à disposição. Nem todos querem. Nem todos querem. Porque muitos preferem viver as coisas do mundo. Porque muitos preferem pautar a sua caminhada baseada nos princípios e nos valores do mundo. Eu tenho a cura. Você tem a cura. Porque você é embaixador de Cristo. Eu sou embaixador. Porque as nossas irmãs são embaixadores de Cristo. Portanto, eu tenho a cura, você tem a cura. Vamos levar a cura para essas pessoas. Elas estão precisando. Elas precisam ser curadas. Ainda que elas não queiram, mas cabe a nós levar a cura. Tem um evangelista muito conhecido, ele escreve muito sobre isso, ele chama Ozzy Osbourne. Quando eu fiz a tefila do Carisma, o meu TCC foi dentro dos livros que eu li, foi inclusive que eu li foi dele. Um livro maravilhoso. E ele diz o seguinte: Jesus já veio, já cumpriu o seu papel, já fez o que tinha que fazer, já morreu na cruz, já nos restaurou, já nos uniu com o Senhor. Ele só vai voltar agora para buscar a igreja. A segunda vinda de Jesus é para buscar a igreja. Então, sabe quem vai colocar o pé na estrada hoje para chegar lá na casa daquela pessoa que está desvalida e bater? Sou eu e você. Nós temos essa importância e nós não podemos negligenciar. Sabe por quê, igreja? O Senhor Jesus está voltando.
Ele está voltando. Ele está voltando. E cada dia mais o inimigo tem usado de estratégia para consumir as vidas, para ceifar as vidas. E nós estamos aqui discutindo coisas que não é o nosso papel, que não é a nossa finalidade, coisas para as quais o Senhor Jesus não nos chamou, e são muitas. E eu não vou dizer agora, porque eu sei que eu vou, talvez eu vá, alguns podem não gostar, muito embora eu não seja aqui para dizer, não quero contrariar ninguém, é verdade, mas o meu objetivo aqui é de falar as coisas do Senhor. Esse é o meu propósito aqui, nessa noite, de falar as coisas do alto. Portanto, atentemos para isso. Atentemos para isso. Sabe por quê? Porque há dois marcos muito importantes na nossa vida, que eu queria, já caminhando para o final dessa pregação, que eu queria falar com você. Duas coisas muito importantes. E a primeira delas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos 1, Romanos 8, nós vamos ler só o versículo primeiro. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 diz o seguinte: agora está certo, Dedé. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Então o Senhor está dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, sobre ele não tem o quê? Mas nenhuma condenação. Então, não interessa quem eu era, não interessa quem você era, não interessa o que você fez, não interessa nada, isso não importa. No momento em que você tem um encontro com o Senhor Jesus, zera-se tudo fica zerado, e a partir desse marco importantíssimo, o Senhor lhe entrega um livro em branco, para que a sua história, para que a minha história seja contada a partir desse momento. E essa história, ela é escrita pelo dedo de Deus, como diz o Thales Roberto, e assim é mesmo, porque a cada dia ele lança no livro da vida a minha história e a sua história. Portanto, a minha história e a sua história, a partir da nossa conversão, é contada pelo dedo de Deus, é escrita pelo dedo de Deus, é escrito pelo Senhor. Coisa maravilhosa, mas que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Mas esse versículo ele não pode ser visto de uma forma isolada. Ele tem que ser conjugado com 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Que diz o seguinte: e assim, fala para o teu irmão assim, e assim, oh, beleza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para onde? Faz assim. Atrás, longe de mim. E aí diz o que mais? E eis que se fizeram novas. E eis que tudo se fez o quê? Novo. E eis que tudo se fez? Novo. Olha só que é algo interessante. A gente falou sobre isso. Né, não? A gente falou sobre isso. Então preste atenção. Então tudo se fez novo. Quer dizer o quê? Eu não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha antes da minha conversão. Você não pode ter o mesmo comportamento que você tinha antes da sua conversão, pois tudo se fez novo. São novas atitudes, são novos comportamentos, é um novo caminhar, é um caminhar retilíneo. E esse caminhar retilíneo, ele mira o quê? Ele mira um alvo. Ele mira um alvo. E esse alvo é quem? Esse alvo é quem? Cristo. Esse alvo é Cristo. Eis a razão pela qual eu e você não podemos ser a mesma criatura
Eis a razão pela qual eu e você não podemos pautar a nossa caminhada agora dentro dos mesmos princípios, dos mesmos valores que nós tínhamos ontem, antes da nossa conversão. Nós agora somos pautados, o nosso comportamento agora é balizado. O seu e o meu comportamento é agora balizado por esse GPS aqui, pela palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se assim não for, não adianta, eu estou perdendo tempo, eu estou enxugando gelo. A transformação vem a partir desse entendimento, e é isso que o apóstolo Paulo diz lá, é isso que ele fala, é isso que ele diz. Não, você precisa agora pautar a sua caminhada nos princípios e nos valores de Deus. É na Bíblia. Minazândia, ei Minazândia, ei igreja do Deus vivo, ei igreja santa, ei igreja separada. Vamos em frente. Há um alvo a perseguir todos os dias, porque o apóstolo Paulo ele diz lá, depois de tudo que nós lemos dele, depois de tudo que ele passou, ele falou assim: eu Paulo, não, eu não penso que eu já consegui, que eu já atingi a estatura do varão perfeito. Não, eu prossigo no alvo, eu prossigo na busca, eu prossigo perseverando, eu prossigo amando o Senhor e buscando dele os princípios e os valores pelos quais a minha caminhada deve ser pautada. Eu prossigo. Você precisa prosseguir, eu preciso prosseguir nesse alvo. O que está aqui vai ficar. Dinheiro, carro, casa, sítio, o que mais? Vai falando. Já passou caminho. Vai ficar tudo. Não, volta a dizer, não estou dizendo, você agora vai botar os pés de volta e dizer, não vou fazer nada. Não, meu irmão. Até porque a palavra diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para quem? O Senhor. Portanto, tem que fazer com excelência. Para fazer com excelência, eu tenho que me capacitar. Não é isso não. A gente deve buscar, né? Deve buscar todo dia. Mas volta a dizer, né, Catita? O Senhor está em primeiro lugar, né, Catita? Ele está em primeiro lugar. Né, Mariana? Não é verdade? Santa Luzia é muito gostoso, né? Daqui a pouco eu estou por lá também. Mas lá em Santa Luzia também nós continuamos com o mesmo papel, né? Com o mesmo objetivo de pregar o Evangelho do Senhor. Porque é maravilhoso. Igreja, se nós refletíssemos e conseguíssemos internalizar tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós e todas as promessas verdadeiras dele para a nossa vida, como seria maravilhoso. Mas isso é possível. Grupo de louvor, pode vir até aqui. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ouvir mais um louvor e nós estamos caminhando para o final desse culto tão maravilhoso. Que o Senhor possa falar ao nosso coração a cada dia. Eu queria também que nós, antes mesmo do louvor, que nós levantássemos um momento de oração aqui em prol da saúde, da vida da pastora Glória. Essa mulher tão de Deus, tão abençoada, tão usada, que tem nos abençoado tanto com a sua liderança. E vamos orar para que o bálsamo de Eliade venha sobre a vida dela. Para que o bálsamo de Eliade venha sobre ela. Eu vou pedir agora aqui a pastora Ismir, para que a senhora, pastora Ismir, ore aqui pela pastora Glória Márcia. Que nós, como igreja, todos oremos e
confiante na promessa do Senhor, de que tudo que a igreja do Senhor ligar na terra será ligado no céu, e tudo que for ligado na terra será desligado no céu. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos interceder pela nossa irmã e por todos, né, irmãos, que estão nessa mesma situação, que poderia estar aqui, mas estão passando mal. Aqueles que estão nos hospitais, são conhecidos nossos, que às vezes estão até desenganados pelos médicos. Oramos por aqueles lá que têm algum exame, resultado para pegar, e está em dúvida, está em conflito, mas vamos orar, e o Senhor Jesus é aquele que tudo pode por nós. Grande Deus, soberano e eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo, ó Deus, que o Senhor não olhe pelas falhas, pelas culpas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas fraquezas, mas olha, Senhor, que somos servos de um Deus que tem poder nos céus e na terra. Meu Deus, nós somos servos, filhos de um Deus, ó Pai, que controla todo o universo. Senhor, independente da situação, independente, ó Pai eterno, do lugar, do local, Senhor é Deus. Aleluia. Por isso, meu Deus, eu entro, ó Deus, em concordância com a Tua igreja, pedindo, Senhor Jesus, uma restauração na saúde da Tua serva. Cuida da pastora Glória, Senhor. Cuida dela, Pai. Fortalece ela na Tua presença. Faz dela, Senhor, um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Meu Deus, aquela dor nas pernas, Pai, onde tiver organizada qualquer dor, qualquer enfermidade, Pai eterno, no sangue, qualquer célula dela seja visitada agora pelo Senhor. Deus, Senhor, envie agora nesse instante o anjo encarnado, Pai eterno, com a cura, Senhor. Faça, meu Pai eterno, um milagre. Faça a Tua obra, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a Tua serva, se não fosse uma coisa muito forte, uma dor muito forte, ela estaria aqui, porque isso tem acontecido várias vezes. Meu Deus, se ela não está aqui, porque realmente houve, ó Pai, a necessidade de se colocar em repouso. Meu Deus e meu Pai, cuida dela. Dá-la, Senhor, amigo, agora. Seja onde tiver qualquer enfermidade, meu Deus, eu peço a cura. Eu peço livramento, eu peço a libertação, Senhor. Manda o anjo ali, Senhor. Passa as mãos ensanguentadas, Senhor Jesus. Faça algo, Pai, em favor da vida dessa mulher, que é uma serva, que é, Senhor Jesus, uma adoradora. Pai eterno, que é, Senhor Jesus, escolhida pelo Senhor. Cuida, Senhor Jesus, da tua serva. Cuida, Pai, não só dela, mas de todos aqueles que vão se dar todas as Pai da enfermidade, pedidos, ó Deus amado, de exame que está para ser feito. Meu Deus, resultados que está para sair. Meu Deus, quantos estão desenganados, ó Deus, de meio de enfermidade. Ah, Pai, mas é o Senhor que vai em pouco de cada um, trazendo a cura. Senhor Jesus, trazendo a resposta. Usa dos médicos se for necessário. Usa dos enfermeiros. Oh Deus, usa. Cuida do teu povo. Meu Deus, a tua igreja, Senhor, te clama. A tua igreja, Pai eterno, intercede neste momento por essas vidas. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que as nossas orações estão sendo ouvidas e serão respondidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia.
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Portanto, meu irmão, minha irmã, a minha pátria não está aqui. A nossa pátria está no céu. De onde o Senhor virá um dia para buscar a tua igreja. E é isso que deve contar, e é isso que deve ecoar, e é isso que deve falar de uma forma muito nítida no seu coração. Diga assim: a minha pátria está no céu. A minha pátria está no céu. É o novo céu e a nova terra. É a nova Jerusalém que brota a tarde, direto do trono